Matemática. Eu sou Juliane, PCMP de Matemática. Hoje estou aqui para fazer um vídeo sobre o currículo de Matemática e conto com a presença dos professores do núcleo Karen, que vai estar trabalhando para a gente aqui na iluminação, a Ruth, que está filmando, e o professor Eduardo Galvão, que está aqui no nosso computador passando o PowerPoint. Bom, nós estamos diante da 8ª edição da avaliação da aprendizagem em processo. O nosso objetivo hoje é falar sobre essa avaliação da aprendizagem em processo, que tem um objetivo de diagnóstico. Nós temos uma avaliação que é um instrumento de caráter diagnóstico. Isso não mudou, isso vem sendo assim desde a primeira edição. Porém, a gente percebe, através das nossas orientações, visitas às escolas, acompanhamento com o PC, que nós precisamos dar uma ênfase a esse caráter diagnóstico. Isso é o que tem que acontecer nas escolas. Hoje, estamos diante de um trabalho que acontece há 7 edições, e agora será a 8ª vez, em que o professor, juntamente com a equipe gestora, preparam planilhas, gráficos com os dados levantados dessa avaliação. Entretanto, isso é uma parte do trabalho, mas nós precisamos dar prosseguimento a isso. O nome mesmo da avaliação diz, avaliação da aprendizagem em processo. Então é um processo que vai perdurar pelo ano todo. E até no próximo vai servir de diagnóstico, no próximo ano de diagnóstico dos nossos alunos, das defasagens apresentadas por eles. Bom, diante disso, a partir da hora que vocês coletarem os dados, aplicarem a avaliação, coletarem os dados, colocarem em gráficos, em tabelas e conseguirem visualizar o que o aluno de vocês tem defasagem, qual a habilidade que o aluno tem defasagem, a partir daí começa o trabalho então diagnóstico, que é o trabalho capaz de sanar as defasagens dos nossos alunos. Então, vamos verificar aqui, pode passar, Galvão, por favor. As provas elas vão do 6º até a 3ª série do ensino médio. Nós vamos dar uma ênfase hoje à prova do 6º ano, 7º ano e a 1ª série do ensino médio. Mas qualquer trabalho diagnóstico, ele tem que ser pautado no material que vem junto com essa avaliação, que se chama Comentários e Recomendações Pedagógicas. Aqui a prova é comentada, cada questão é comentada e é feita uma recomendação pedagógica. E é justamente nessa recomendação pedagógica é que nós vamos ter condições de então fazer esse diagnóstico e trabalhar essa defasagem com os nossos alunos. Bom, então vamos para a questão do 6º ano, antes da gente ir, para a questão do 6º ano, é preciso retomar, você passa para mim, Galvão, por favor? É preciso retomar que houve uma mudança nessa avaliação desse ano, As questões, agora nós vamos ter 10 questões objetivas e uma questão aberta. Isso da prova de 6º ano até 3ª série do ensino médio. E todas essas questões, elas estão baseadas, elas têm como referência o currículo do Estado de São Paulo. Todas essas habilidades, elas estão na matriz de referência. Ou seja, elas fazem parte do currículo do Estado de São Paulo. Temos também questões inéditas e adaptadas, mas todas elas estão todas em relação a habilidades prescritas no currículo do Estado de São Paulo. Bom, o currículo todo mundo conhece, o currículo do Estado de São Paulo. Aqui a gente tem todas as habilidades que devem ser desenvolvidas com os nossos alunos. Esse é um material de extrema importância, para o professor estudar, conhecer e ter como filosofia de seu trabalho. Muito bem. Bom, pode passar, Galvão, por favor? Então eu coloquei aqui para vocês o slide, com o currículo e dei ênfase a uma página que diz o seguinte, que a nossa matemática de hoje, a nossa matemática do nosso currículo do Estado de São Paulo, ela trabalha com 3 grandes blocos temáticos, que são os números, a geometria e relações. Esses 3 grandes temas, eles estão permanentemente sendo praticados, trabalhados juntos. É quase que impossível fazer uma abordagem em que um não participe automaticamente dos 2 outros. Então, quando eu falo que eu tenho uma questão de números, eu posso estar trabalhando ao mesmo tempo geometria e relações, diferentemente do que nós tínhamos antes,
questões apenas que trabalhavam com números, uma geometria separada, né, dada no final do ano. Hoje não, nós temos um currículo que faz o tempo todo a relação desses 3 grandes temas. E hoje a gente vai dar ênfase à questão dos números. Pode passar, Galvão, por favor. Bom, a prova do 6º ano, como eu disse a vocês, professores, ela vai da questão 1 até a questão 11. A questão 11 é sempre uma questão aberta em todas as provas. E a questão de 1 a 10, as questões de 1 a 10, elas são questões objetivas. Eu quero dar ênfase a vocês no seguinte: a questão aberta traz uma habilidade que é apresentada em uma das 10 primeiras questões, para que vocês tenham condições de fazer um diagnóstico um pouco mais preciso. Por quê? Uma vez que, se o aluno acerta a questão 7, mas erra a questão aberta, possivelmente ele pode ter apenas escolhido uma alternativa sem conhecer o processo de resolução da situação problema. E essa questão aberta, ela permite exatamente isso, que você visualize se o aluno realmente sabe fazer ou se de repente ele escolheu aleatoriamente uma das 4 alternativas. Em todas as provas acontecem isso, tá? A questão aberta traz uma habilidade que vai ser trabalhada em uma das 10. Bom, nossa ênfase então hoje é nessa habilidade, ó, identificar frações equivalentes pela observação de representação gráfica e de regularidade nas escritas numéricas. Ou seja, nós sabemos que a questão da fração é um problema que os alunos enfrentam até a 3ª série do ensino médio. Nós sabemos, por exemplo, que o aluno, quando você está diante do número meio, ele representa decimal 1,2. O número 3/4, ele representa 3,4. Isso acontece na 1ª série, na 2ª série do ensino médio. Então, para que isso não venha mais a acontecer, para que a gente possa tentar sanar essa defasagem que existe para os nossos alunos, uma vez diagnosticado que essa é uma habilidade que eu apresentei para vocês em defasagem, o que é feito, o que é sugerido, né, que seja feito para os nossos alunos, para que essa habilidade seja desenvolvida. Vamos lá, Galvão? Muito bem, mais um, Galvão. Isso. A atividade, né, a questão é a seguinte, olha. Sabemos que frações diferentes que expressam quantidades iguais são chamadas de frações equivalentes. Observe as figuras a seguir. E aqui nós temos 4 figuras, olha. Figura 1, 2, 3 e 4. Bom, é claro que, né, se nós visualizarmos, o que nós temos nessa primeira figura? Nós temos meio. O que nós temos nessa figura? Nós também temos meio, só que a figura foi dividida em 4 partes. Aqui nós também temos meio, mas a figura foi dividida em 6 partes. E aqui nós também temos meio, mas a figura foi repartida em 8 partes. Bom, aí ele pergunta de quais frações nós estamos falando? Bom, aí nós podemos visualizar que se nós temos meio aqui, essa fração é equivalente a 2/4, essa fração é equivalente a 3/6 e essa é a 4/8. Mas é claro que nós sabemos que os nossos alunos podem confundir. Eles podem escolher qualquer uma das outras 3 por não ter essa habilidade desenvolvida. Caso o aluno não tenha essa habilidade desenvolvida, visto isso em gráficos, né, que vocês pontuaram nas habilidades, o que nós vamos ter que fazer? O que nós vamos ter que desenvolver? Aí entra em ação o trabalho com o material Comentários e Recomendações Pedagógicas, que é primordial. Não tem como eu trabalhar essa defasagem, sanar essa defasagem com os nossos alunos, sem que eu tenha em mãos esse material Comentários e Recomendações Pedagógicas. Então vamos apresentar eles para vocês aqui na nossa tela. Então olha só, algumas referências. O estudo da temática em questão pode ser complementado ou retomado. Então, quando eu quero complementar um assunto, eu vou trabalhar um material. Quando eu quero retomar esse assunto, por quê? Porque se eu vou retomar, é porque o aluno não tem essa habilidade desenvolvida. Se eu vou retomar este assunto, eu vou trabalhar o EMAI, já vou mostrar para vocês daqui a pouco. E se eu vou complementar, eu vou trabalhar o material, o caderno do professor, o caderno do aluno de 6º ano. Por quê? Porque essa sala é o 6º ano. Ou seja, essa atividade, essa situação, ela é uma habilidade
habilidade que o aluno tinha que ter desenvolvido no quinto ano. Se ele vem com essa defasagem, eu vou trabalhar novamente o material do quinto ano para conseguir retomar o assunto com ele e sanar essa defasagem. Entretanto, se o meu aluno não tem, eu vou complementar, porque eu vou complementar o quinto ano com o sexto ano, através, com o material Caderno do Professor, do nosso currículo, sexto ano, volume 1 e a situação de aprendizagem 4. Vamos para o próximo, Galvão? Aqui nós temos, olha, e eu vou até mostrar aqui para vocês em mãos também, o material do EMAI, tá? É um material que nós não temos nas nossas escolas, na maioria delas, porque é um material que é do primeiro ao quinto ano. As nossas escolas, elas são do sexto ano à terceira série do ensino médio. Entretanto, é um material que todos podem baixar diretamente do intranet, né? Lá tem todos os materiais, todos os volumes do EMAI, inclusive caderno do professor, currículo, caderno do aluno, e você, professor, pode fazer o download e baixar sem problema algum. É para que seja usado mesmo esse material que está no intranet. E aí, diante disso, você de repente nem precisa baixar o material todo, você pode baixar o que você vai usar naquele momento. E você tem acesso a tudo, estudar a todo o material diretamente pelo computador. Então esse material, ele traz na situação de aprendizagem 11, uma sequência. Essa sequência, vou mostrar para vocês em tela, para ficar mais fácil. Essa sequência, ela traz para a gente exatamente o passo a passo de como o professor deve fazer para sanar essa dificuldade, essa defasagem dos nossos alunos. Então vocês vejam bem, olha, ela fala que é a expectativa de aprendizagem, que é a habilidade, que é a mesma que nós verificamos, que o aluno tem defasagem, e ela traz, olha como que é a atividade, uma conversa inicial, ou seja, converse com o seu aluno, pergunte para ele se ele conhece o número 3 sobre 2, se ele conhece o número 1 sobre 2, vamos falar já a linguagem, o nome dessa fração, você conhece o meio, você conhece o 3/5, espera, para ver o que ele vai falar, o que os outros vão trazer, um vai colaborar com o outro. Então a gente faz essa conversa inicial até para a gente saber o que ele já sabe, o que ele já conhece. Depois a gente faz uma problematização, lança para a sala, que número é maior, 2/5 ou 3/5? Aí eles vão falar 2/5, 3/5, ok, mas por que 2/5 é maior? Por que 3/5 é maior? E levantando toda essa hipótese, fazendo toda essa problematização, a gente vai percebendo aquele aluno que de repente já está um pouquinho mais à frente nesse processo de aprendizagem dessa habilidade, outros que precisam trabalhar um pouco mais. Depois traz toda uma questão de observação e intervenção. Depois traz a atividade, olha, então trabalha com a questão da fração, a questão da nomenclatura, a questão da leitura, a questão de verificar igualdade ou não. Depois traz também a questão das figuras, a representação gráfica das frações, que foi o que foi pedido já na avaliação em processo. Porque é uma habilidade, vejam bem, olha, que se desenvolve lá no quinto ano, mas começa no quarto, no terceiro ano. E a atividade, ela é uma atividade, é uma sequência, Então, se é uma sequência, ela parte sempre de uma conversa inicial, de uma problematização e de atividades que possam garantir que essa defasagem vai ser sanada. Mas é importante frisar, para vocês, que nós não podemos pular as partes, nós temos que fazer toda a sequência, todo o processo dessa sequência, para que realmente essa habilidade seja sanada. Muito bem, ainda mais um pouco da atividade. Bom, e aqui eu apresento para vocês o material do nosso currículo do Estado de São Paulo, que é o material de matemática do sexto ano. Apresento o que eu digo em relação à nossa avaliação da aprendizagem em processo, o que dele trabalhar, porque é um material conhecido por todos, já está na nossa rede desde 2008. Então a gente traz aqui, no sexto ano, no volume 1, que compreende o nosso primeiro semestre, o caderno do professor. Agora eu quero dar uma ênfase a vocês aqui em relação ao uso do caderno. Você, professor, que tem o sexto ano, nós temos hoje 46 sextos anos na nossa diretoria de ensino de Pindamonhangaba. Então, nós temos
aproximadamente uns 1.500 alunos, né? Se nós formos pensar que a gente tem em média 1.500 alunos, que esses alunos apresentam defasagem, o trabalho vai ser realmente intenso, e tem que ser. Agora, você, professor, para fazer esse trabalho, desenvolver essas habilidades, para que o aluno possa ir para esse 7º ano com as habilidades desenvolvidas, você, professor, precisa ter em mãos o caderno do professor e o caderno do aluno. Isso é imprescindível. Por quê? Porque no caderno do professor é que você tem toda a sequência que você tem que trabalhar, toda a sequência didática que você tem que trabalhar. É esse material que traz para você os subsídios necessários para que você desenvolva a sua aula. Por quê? Porque nós temos sequências, nós temos atividades em que elas são pontuadas passo a passo do que você, professor, deve fazer, do que você, professor, deve trabalhar. É claro que, considerado sim os diferentes alunos, os diferentes modos de aprender, o que cada um traz, a bagagem de cada um, o seu jeito, professor, de dar aula, a sua metodologia, a sua estratégia. Entretanto, você tem um norte, você tem algo que te direciona para fazer um trabalho que realmente possa desenvolver as habilidades. Então, você, professor, tenha em mãos sempre o caderno do professor e o caderno do aluno. Essa questão de frações, nós temos no caderno do 6º ano, na situação de aprendizagem 3 e também na situação de aprendizagem 4. Essas atividades, essas situações de aprendizagem, elas trabalham com frações, fazem também uma retomada, pontuam com você, professor, a retomada que deve ser feita, que é necessária ser feita. Mas se você percebeu que só esse material não conseguiu retomar, apenas complementar, você deve então fazer uso do EMAI, que é um material que vai sim fazer a retomada daquilo que é necessário para os nossos alunos. Muito bem, voltando aqui à tela, você passa para mim, por favor. Aqui eu apresento para vocês, olha, no caderno vem, né, as situações de aprendizagem, e essa situação de aprendizagem 4, que é a situação que trabalha com equivalências e operações com frações. Então vocês vejam que é um assunto sim abordado, a habilidade é a mesma habilidade cobrada na avaliação da aprendizagem em processo. Pode dar sequência, por favor? E ela traz, olha, a questão da equivalência, o como encontrar as frações equivalentes, trabalha também com a representação gráfica das frações. Ok, então Então, mais um pouco, ela é cumprida porque ela traz, não é que ela seja cumprida, né? Ela traz todo o passo a passo do que o professor pode fazer, do que ele pode, quais são as estratégias que ele pode utilizar, para que isso possa ser desenvolvido de uma maneira satisfatória com os nossos alunos. Bom, agora pontuando um pouco a prova do 7º ano, né? Para vocês verificarem a igualdade que existe, né? A questão de ser similar à prova do 6º ano. A gente percebe a mesma coisa, olha, são 11 questões, 10 questões objetivas e uma questão aberta. E a habilidade da questão aberta é a mesma da questão 2. Então, olha, a questão 2 traz resolver problemas envolvendo transformações de frações em números decimais e vice-versa. E a questão aberta traz transformar frações em números decimais e vice-versa. Então, é a mesma habilidade, exatamente como eu havia pontuado para vocês. A questão que é apresentada na prova do 7º ano é a seguinte, olha. Numa prova de matemática com 10 questões valendo 1 ponto cada, Sandra obteve 7,5 pontos. Marcela acertou 75% da prova. E Rafaela, 4/5 do total. Pode-se afirmar que... Então, antes da gente colocar a resposta, vamos pensar um pouquinho, professor. Vamos pensar no seguinte, o que nós temos como um objetivo maior quando a gente fala em números com os nossos alunos? A gente pretende que ele conheça esses números, saiba usar esses números e que perceba que um número pode ser escrito de diferentes maneiras. Isso é o nosso grande objetivo. Então, nessa questão, se o aluno compreende que numa prova em que, considerando toda essa prova, ela é 100%, o aluno que acerta 7 questões e meio, conseguiu acertar 75% da prova. Então, é claro que as duas primeiras alunas acertaram tiveram a mesma pontuação. Uma tirou 7,5% e a outra 75%.
E a outra aluna, a última aluna, acertou 4/5, né? Aí é onde o aluno vai realmente apresentar a defasagem. Por quê? Porque ele pensa muitas vezes que 4/5 é 4,5. Mas aí a gente, né, levanta na conversa inicial que a gente faz, usando o material do EMAI, a gente levanta a seguinte hipótese com ele. Se eu tenho 4 unidades de alguma coisa, do que vocês quiserem, se eu tenho 4 unidades, eu tenho que dividir, eu tenho que distribuir essas 4 unidades para 5 pessoas, é impossível que eu dê um inteiro para cada um. Então, por isso, esse número, na representação decimal, começa com 0, porque nós não temos parte inteira, né? Eu tenho 4 para dividir para 5 pessoas, então eu não consigo dar um inteiro para cada um. Então, o que vem antes dessa vírgula? É a parte inteira. Então, tem parte inteira? Não, então é 0. Muito bem. Se 4 eu não consigo distribuir para 5 pessoas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma transformação, uma decomposição nesse número. Então, eu transformo esse 4 em 40. Muito bem, agora eu consigo, com 40 unidades, eu consigo distribuir para 5 pessoas e eu consigo dar 8 igualmente a eles. Muito bem, e assim, então, eu consigo verificar que 4/5 é 0,8, não tendo parte inteira. E aí eu consigo perceber, né, voltando aqui na questão, que Rafaela, então, acertou 0,8, eu tenho que ter o conhecimento de que isso é 80%. Bom, eu não olhei nas alternativas, a gente fez um estudo aqui, né, da resolução, das possibilidades. Agora sim, colocando as alternativas, a gente consegue perceber, olha, se Sandra teve 7,5, Marcela 75 e Rafaela 4/5, isso compreende 75%, 75% e 80%. Então, é claro que Rafaela obteve a maior nota, que é a alternativa C. É claro também que nossos alunos, muitas vezes, vão apresentar defasagem nessa questão. E é importante que os alunos desenvolvam essa habilidade de representar um número de diversas formas. Ele já está no 7º ano e nós sabemos que no 8º ano, no 9º ano, na primeira série do ensino médio, isso é fundamental, né, para que ele possa desenvolver a matemática. Então, a gente sabe que representar os números fracionários é uma habilidade que o aluno precisa desenvolver ao longo da sua vida escolar. Então, ao detectar que esses alunos ainda não desenvolveram essa habilidade, o professor pode fazer uso de diversos recursos pedagógicos. E aí nós vamos mostrar quais são esses recursos aqui para vocês. Nesse caso, ele pontua se esse aluno está no 7º ano, o que ele traz para nós? Ele traz o material do 6º ano. Por quê? Porque se ele não tem essa habilidade desenvolvida, você vai retomar. Retomar com o caderno do 6º ano que eu já apresentei para vocês, utilizando-se da situação de aprendizagem 3, ó, na medida certa dos números naturais às frações. Então, eu faço a situação de aprendizagem 3 inteira, né? Desenvolvo toda essa situação de aprendizagem para que realmente eu possa desenvolver, dada a importância. Não que as outras habilidades não sejam importantes, mas essa habilidade de conhecer o número nas suas diversas formas, nas suas diversas representações, é importantíssimo para que ele possa, inclusive, desenvolver as demais habilidades. Muito bem.